Sim, eu sei que esse vídeo tá saindo com um pouco de atraso. Esse filme já foi lançado há mais de uma semana, eu assisti ao filme na semana passada mesmo, mas por conta de algumas pendências e algumas confusões na minha agenda pessoal, acabou que eu não consegui achar tempo pra poder falar sobre o Guardiões da Galáxia Volume 3 na semana passada, logo quando ele lançou. Mas quem já acompanha aqui esse canal já sabe que timing perfeito e preciso pra comentar as coisas que saem não é exatamente uma marca registrada minha ou desse canal. Então agora, com mais de uma semana de atraso, vamos falar aí sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas antes de entrar no assunto específico desse vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena pontuação aqui só para não deixar passar em claro. Como vocês sabem, essa semana agora, infelizmente, a gente perdeu a nossa queridíssima e suprema e amada Rita Lee. E para quem não sabe, a Rita Lee e a Gal Costa, elas eram as minhas duas vozes brasileiras favoritas. As minhas duas vozes femininas brasileiras favoritas. E assim como eu fiz quando a Gal Costa faleceu, eu senti a necessidade de dedicar um pequeno espaço aqui desse vídeo para poder falar um pouquinho sobre ela, no caso sobre a Rita Lee. Inclusive, pensando aqui agora, eu lembro que a ocasião em que eu dediquei um trecho de um vídeo para falar sobre a Gal Costa foi quando eu falei sobre um outro filme da Marvel, que foi no vídeo sobre o Pantera Negra 2. Eu dediquei o inicinho daquele vídeo para falar sobre a Gal Costa. Eu espero que isso daí não seja o início, um prenúncio de uma maldição se formando, porque se for assim, beleza, eu nunca mais ligo essa câmera para falar sobre nenhum outro filme da Marvel. Só que dessa vez, ao contrário da ocasião anterior, eu não tenho uma camiseta temática da Rita Lee. Então, pra compensar isso, eu vou deixar, ao longo de todo esse vídeo aqui, esse livro, a autobiografia que a Rita Lee escreveu em 2016, bem claro pra poder demarcar, ao longo de todo esse vídeo, a memória, e visual, pelo menos, da Rita Lee. A Rita Lee, ela foi uma artista que, sinceramente, ela é eterna. E como eu até comentei nas redes sociais quando ela partiu, nunca mais vai ter uma Rita Lee. Nunca mais. A Rita Lee é um daqueles fenômenos que vêm e acontecem só uma vez na história do mundo e nunca mais. Foi a mulher que chegou na música popular brasileira no momento em que as mulheres tinham ainda menos voz e que se destacou e construiu boa parte da sua trajetória profissional num dos momentos mais repressivos da história recente do Brasil, que foi o momento da ditadura. Inclusive ela foi censurada à beça, foi uma das artistas mais censuradas pela ditadura, e foi uma artista que, dentro desse cenário que imagina a mulher na sociedade como essa figura que não pode ter voz, não pode ter espaço, que tem que estar dentro de normas estabelecidas ao longo de milênios, a Rita Lee veio para demonstrar para todo o país que uma mulher pode cantar e tocar rock and roll, sim. Uma mulher pode tocar uma guitarra elétrica, sim. No momento em que a guitarra elétrica, inclusive, ela representava uma subversão ainda maior. Foi uma artista que demonstrou uma garra e uma força e uma personalidade muito particulares dela e que foi fundamental na emancipação da figura e da imagem da mulher na sociedade e na cena cultural brasileira. Se destacou de várias maneiras diferentes, abraçando estilos diferentes ao longo de toda a sua carreira, que foi bem longa, explorando desde o rock psicodélico, até o pop romântico, até a bossa nova, enfim, foi uma artista sempre inquieta, e foi uma artista que, ao longo de todos esses diferentes momentos da sua carreira e da sua vida, ela sempre se mostrou igualmente fascinante, igualmente interessante e igualmente brilhante na sua forma de marcar posição contra a caretice da sociedade brasileira, o falso moralismo da sociedade brasileira. Embora sim, eu tenha ficado chocado e o meu sangue tenha gelado e a minha espinha tenha gelado lentamente quando eu li a notícia de que a Rita Lee morreu, ainda assim, eu confesso que eu não cheguei a ficar tão devastado quanto a morte da Gal, porque, por uma coincidência do destino, pouquíssimas semanas antes, menos de um mês e meio antes, eu tinha adquirido essa autobiografia aqui da Rita Lee. Pois no finalzinho dessa biografia, tem um capítulo específico, bem curtinho, meia página pra falar a verdade, que eu confesso que quando eu li, eu fiquei em paz antecipadamente com a ideia de que a Rita Lee não era pra sempre. Profecia. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome pra uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória pra exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes sociais, alguns dirão, ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk. Nenhum político se atreverá a comparecer
comparecer ao meu velório, uma vez que eu nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu, tocando a minha alto-harp e cantando para Deus: Thank you, Lord, finally sedated. Ou Obrigado, Senhor, finalmente sedada. Epitáfio. Ela nunca foi bom exemplo, mas era gente boa. Descanse em paz, Rita Lee. Muito obrigado pela sua contribuição toda para a cultura brasileira, que foi imensurável, e é isso. Vamos falar de Guardiões da Galáxia Volume 3. Se alguém dissesse, lá em 2013, que 10 anos depois, os Guardiões da Galáxia estariam entre os personagens mais populares e queridos da Marvel, e que o diretor, pouco conhecido, James Gunn, 10 anos depois, se tornaria um nome de grife no cinema pop contemporâneo, chegando ao ponto de chamar a atenção até mesmo da concorrente DC, que, não à toa, chamou ele para dirigir a sua própria versão do Esquadrão Suicida, esse alguém provavelmente seria taxado de louco. Porém, o que a princípio parecia só uma tentativa despretensiosa de complementar as aventuras estreladas pelos demais e já conhecidos personagens da Marvel, acabou se revelando uma das melhores surpresas do estúdio, basicamente repetindo a façanha do Barry Sonnenfeld lá em 1997 com o MIB, Os Homens de Preto, ao levar para as telonas uma história em quadrinhos obscura, ambientada num mundo povoado por figuras excêntricas e cartunescas e que se ancorava principalmente no carisma e no bom humor dos seus protagonistas. Dito isso, não há como negar também que, embora os 2 primeiros volumes dos Guardiões da Galáxia tenham passado a maior parte do tempo buscando mais o riso e a irreverência do que qualquer outra coisa, o James Gunn sempre demonstrou interesse em calcar aquelas narrativas em uma dimensão dramática considerável. Algo que já ficava claro logo na primeira cena do primeiro filme, que trazia o pequeno Peter Quill presenciando a perda da mãe pro câncer num leito de hospital, e é algo que só se expandiu na continuação, no volume 2, que se aprofundou bem mais na busca dolorosa do protagonista por uma figura paterna. Mas ainda assim, quando a gente compara aqueles 2 primeiros filmes com o que o James Gunn apresenta aqui nesse Guardiões da Galáxia Volume 3, fica impossível ignorar o salto que a franquia deu em direção a uma abordagem mais dramática e sombria. Uma diferença que é exemplificada até pela própria escolha das músicas que vão embalar as sequências de créditos iniciais. Se os 2 primeiros filmes começavam com músicas divertidas e animadas, como Come and Get Your Love e Mr. Blue Sky, esse terceiro longa pega o espectador desprevenido ao abrir com Creep, uma música extremamente melancólica do Radiohead. É uma mudança drástica, de fato, mas que não deixa de ser perfeitamente apropriada em um filme que, afinal, é o encerramento de uma saga que, ao longo dos últimos 9 anos, conquistou a simpatia de uma fatia considerável do público. Assim, praticamente tudo em Guardiões 3 surge envolto num clima de despedida. Ele aborda cada um dos seus elementos com a consciência de que talvez ele esteja visitando todos eles pela última vez. E até os flashbacks que desmistificam certos detalhes do passado daqueles personagens, em especial Rocket, são introduzidos com o intuito de fornecer ao espectador apenas as informações finais de que ele precisava antes de então arrematar essas informações de uma vez por todas. Não é à toa que, de todos os filmes recentes da Marvel, esse talvez seja aquele que conta com a trama menos complexa. Sim, tem os habituais vilões megalomaníacos, as destruições cataclísmicas e até mesmo um artefato poderoso que os personagens vão ter que perseguir para poder fazer a história avançar. Mas no meio de tudo isso, no centro disso tudo, antes de qualquer coisa, o objetivo dos Guardiões aqui é salvar a vida de um dos seus integrantes, que foi gravemente ferido num combate no início. Se antes as relações sentimentais entre os personagens surgiam a partir das suas aventuras, dessa vez o que acontece é o oposto. A ordem é invertida. Dessa vez, a preocupação que aqueles personagens nutrem uns pelos outros é o que vai levar eles até a missão que eles vão passar ao longo do filme. Ao trazer isso para o centro da narrativa, esse terceiro filme revela algo que falta à grande maioria dos filmes da Marvel: um coração, e dos grandes. Ora, não é qualquer diretor que seria capaz de incutir tamanha voz particular a um projeto do MCU, a ponto de incluir e se aprofundar em assuntos que são muito caros a ele próprio numa esfera pessoal mesmo. E também não seria qualquer diretor que seria capaz de levar o espectador a se emocionar, a se comover diante da relação entre um guaxinim, uma morsa, uma lontra e um coelho deformados. E a crueldade animal, por sinal, parece ser um assunto que desperta bastante preocupação, uma preocupação constante para o
cineasta. Mas no fim das contas, é essa visão própria do James Gunn que sempre diferenciou Guardiões da Galáxia de todos os seus colegas de franquia. E se a gente levar em conta o quanto que esses filmes têm se tornado cada dia piores e mais genéricos e menos distinguíveis entre si, o feito do James Gunn se torna ainda mais louvável. E ao mesmo tempo, o filme não abre mão do humor, aquele humor irreverente pelo qual a série sempre se notabilizou. O James Gunn foge daquele padrão irritante da Marvel de ficar forçando tiradinhas bobas e burocráticas nos momentos mais inconvenientes possíveis, criando um desequilíbrio que quase sempre acaba diluindo o peso dramático dessas obras. Aqui no Guardiões da Galáxia 3 não, isso não acontece. As gags imaginadas pelo James Gunn aqui funcionam primeiro porque elas sabem a hora de começar e de terminar, complementando a construção dramática do filme em vez de cortá-la pela metade, e dois, por se apresentarem como piadas autorais, como piadas que só poderiam ter saído da mente de um diretor com estilo e senso de humor próprios. Quantos outros filmes da Marvel teriam a coragem de trazer, por exemplo, o Drax arremessando uma bola na cara de uma criança, ou então um dos capangas dos vilões sendo manipulado pela Mantis a flertar com o Drax? Quantos outros filmes da Marvel seriam capazes de criar piadas assim? Igualmente particular e eficiente é a maneira com que o James Gunn dirige e coordena as sequências de ação, que em vez de surgirem padronizadas, como se elas tivessem sido decupadas previamente por uma inteligência artificial da Marvel, que é o que costuma acontecer na maioria desses filmes recentes, são sequências que se revelam cuidadosas e habilidosas ao conseguir combinar estilo e clareza visual, permitindo ao espectador compreendê-las e ao mesmo tempo se mostrando plasticamente muito bonitas e, mais surpreendente ainda, dispostas a explorar a violência gráfica até o limite permitido pela classificação indicativa. E é exatamente por isso mesmo que a piadinha que o Peter Quill faz relacionando a aparência grotesca do vilão com a do Robocop soa tão apropriada. Aliás, o James Gunn revive intensamente aqui as suas origens em produções B ao assumir um aspecto meio podreira em boa parte dos figurinos e da direção de arte. Os uniformes dos soldados dos vilões, por exemplo, parecem meio que uns crustáceos de espuma, e esses elementos meio toscos de propósito são assumidos com orgulho pelo diretor e pela fotografia do Henry Braham, que fazem questão de realçar as cores e iluminá-las claramente, em vez de sufocá-las com a mesma paleta cinzenta de sempre, conseguindo a proeza de reunir todos os atores que a gente viu nos 2 volumes anteriores numa sintonia ainda maior do que naqueles filmes. Eles nunca tiveram tão afinados quanto eles estão agora. O Guardiões da Galáxia 3 é uma obra que surpreende ao trazer vários arcos narrativos ambiciosos. E se o Chris Pratt ganha a oportunidade de revigorar a sua interpretação do Peter Quill, ao incluir peso e maturidade a um herói que obviamente cresceu com as perdas e desilusões que ele sofreu nos filmes passados, a Zoe Saldanha aproveita a chance de compor uma Gamora bastante diferente daquela que a gente conheceu nos filmes passados. E se o fato da personagem ter morrido no Guerra Infinita pra depois ser revivida, ou melhor, trazida de uma outra realidade, no Ultimato, poderia soar como uma trapaça, na prática acaba se mostrando fundamental ao revitalizar a personagem e acentuar a distância entre 2 indivíduos que no passado, em outra vida, formaram um casal e que agora não tem mais como replicar o que eles viveram antes, o que obviamente dói muito no Quill. Já o trio formado pela Mantis, pelo Drax e pela Nebulosa extrai o melhor que cada personagem e cada ator ou atriz tem a oferecer, contrapondo a ingenuidade, para usar um eufemismo, dos 2 primeiros, a secura truculenta da terceira e usando os traços em comum da Mantis e do Drax para torná-los uma dupla apropriadamente harmoniosa, ao passo que o Groot... Bom, é o Groot, e isso já é o suficiente. Enquanto isso, o Rocket, que sempre foi tido meio que como um coadjuvante engraçado do grupo, como se fosse quase uma espécie de Han Solo dos Guardiões, é alçado nesse filme aqui ao status de figura central da narrativa, já que toda a projeção começa e termina focada nele, todo o conflito com o vilão auto-revolucionário é baseado nas barbaridades que esse cometeu contra o Guaxinim no passado, e os diversos flashbacks que relembram o passado traumático dele cumprem a função simultânea de torná-lo mais dramaticamente complexo e ao mesmo tempo explicar de onde que vieram aquele sarcasmo e aquele cinismo que tanto marcaram a personalidade dele até aqui. E pra completar, se o Chukwood e o Woody traz dimensão e intensidade ao auto-revolucionário e o transforma num vilão bem mais interessante do que apenas um cara megalomaníaco que quer brincar de Deus, o Will Poulter aproveita muito bem o pouco que ele tem a fazer com o Adam Warlock, que mesmo soando deslocado na maior parte do tempo, ao menos tem a oportunidade de estrelar uma das melhores piadas do filme. Mas no fim
fim das contas, eu acho que o maior indicativo a favor desse volume 3 e da trilogia como um todo reside no fato de que, mesmo sabendo que esse seria o encerramento da saga dos Guardiões, eu ainda assim atravessei as quase 2 horas e meia de projeção sentindo absoluto medo de que qualquer um daqueles personagens morresse, algo que nunca tinha acontecido na série, que sempre demonstrou, desde o início, uma natureza descompromissada bem clara e que nunca levou a gente a de fato temer pelo destino daqueles personagens. Aqui, no entanto, cada tiro que acerta os heróis, ou cada golpe um pouco mais forte que é aplicado neles de forma um pouco mais brutal, já leva o espectador a total apreensão. E se isso acontece, é porque toda a construção daqueles personagens foi feita de forma eficaz o bastante para fazer a gente se apegar profundamente a eles. É um indicativo perfeito do que fez a série Guardiões da Galáxia ser tão bem sucedida de modo geral. O fato dela ser comandada por um cineasta que, ao seu próprio modo, olhou para aqueles personagens esquisitões e excêntricos, nos quais ninguém apostaria muito, e recebeu eles com um carinho surpreendente, como se eles fossem os seus próprios amigos íntimos e, principalmente, se orgulhasse em tê-los. Eu gostei muito desse Guardiões da Galáxia Volume 3. Muito, muito, muito mesmo. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Guardiões 3, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreva no canal, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.